Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Filosofia da Psique, onde compartilhamos conteúdos sobre filosofia e psicologia. E hoje vamos estar falando a respeito dos 5 lições de psicanálise. Então este é um livro da coleção do Freud, de autoria dele próprio, onde ele faz uma espécie de um resumo, uma síntese da teoria psicanalítica. Esse exemplar que eu tenho aqui nas minhas mãos é da Imago, é o volume 11, e no da Companhia das Letras vocês vão encontrar ele no volume 9. É um livro bastante curto, ele tem em torno de 30 e poucas páginas, extremamente fácil leitura, bem simples, e eu creio que seja o livro mais importante de princípio para um início na leitura psicanalítica. É o livro mais recomendado, tanto é que é um dos primeiros que eu faço sugestão de leitura sempre, ou é os 5 lições, que para mim é uma síntese muito bem realizada pelo Freud dos conceitos bases da psicanálise, ou no caso também eu costumo muito recomendar o Anaó, que é um caso que eu tenho um grande apreço e que também dá uma noção do início da psicanálise, ou também o estudo de um relato autobiográfico, que é a autobiografia do Freud, que não é tão fluido e tão agradável quanto esse. Esse talvez seja até mais agradável a leitura. A pessoa que solicitou esse vídeo, ela pediu para fazer um resumo dos 5 lições de psicanálise. Bom, eu não tenho condições de fazer um resumo, considerando que o próprio 5 lições de psicanálise é um resumo da teoria psicanalítica. Então, resumir mais isso acaba não tem como. Então, o que eu vou estar fazendo são comentários a respeito, expondo um pouco do conteúdo dos 5 lições de psicanálise e mencionando algumas questões, e os assuntos os quais eu já trabalho em outros vídeos eu vou estar passando e apenas mencionando, porque quem desejar eu vou indicar o título do vídeo, basta ir na lupinha ali do canal e procurar pelo vídeo no canal que vai aparecer o vídeo referente àquela temática. Então tem muitas das coisas que o Freud traz nos 5 lições de psicanálise que já é trabalhado por mim em outros vídeos do canal. Bom, na primeira lição do livro, o Freud ele já começa nos apresentando a paciente do Joseph Breuer, que é a Ana O. Então ele começa ali fazendo uma breve apresentação sobre o caso da Ana O, o que foi, como surgiram os sintomas, quais eram alguns dos sintomas da Ana O. É nesse momento também que ele traz um pouco da noção da importância que esse caso teve para o entendimento da histeria e para o surgimento da psicanálise. Ele também, nesse momento, atribui ao Joseph Breuer o título de primeiro psicanalista. Então, segundo as palavras do Freud, Joseph teria sido o primeiro psicanalista da história. E ele traz vários aspectos do caso da Ana O. Obviamente eu não vou estar trazendo tudo isso aqui, porque já existem 2 vídeos só sobre o caso Ana O no canal, e existe uma série chamada Psicanálise. Se vocês digitarem no YouTube ou no buscador do canal Psicanálise, ele vai aparecer essa série, ou se vocês digitarem no buscador geral do YouTube Psicanálise Primórdios, vai aparecer o primeiro vídeo da série, e dali vocês conseguem se encaminhar para os outros. Então nessa série eu trago um pouco a respeito disso, que é a primeira parte que o Freud trabalha. Em seguida, ele nos traz uma noção de como era vista a histeria até então pela classe médica. Então ele nos traz que a histeria até esse período ela era entendida como um problema cerebral, um problema orgânico. E aí qual que é a questão de se entender a histeria como um problema orgânico? Nós estamos falando de uma peça quebrada que não tem substituição. Vamos pensar do seguinte modo, é como falarmos, e aqui trazendo uma analogia bem da cognitiva, que gosta de comparar o ser humano com o computador. É como se nós tivéssemos um computador com um processador quebrado e nós não temos outro processador para colocar e não temos como ter acesso a outro processador para colocar no lugar na placa-mãe desse computador. Não há o que possa ser feito. Eu não tenho outro processador, posso até saber
Primeiro que entendamos que nessa época os médicos nem sabiam de onde vinha a histeria, então eles nem saberiam se de fato era o processador que estava com problema, era a memória, era a placa-mãe, o que seria. Mas, mesmo que soubessem, eles não têm como substituir um pedaço do cérebro da pessoa. Então, entendendo a histeria como um problema cerebral, biológico, orgânico, não sabendo aonde é a origem no cérebro, não se tem tratamento, e mesmo que se soubesse, não há substituição para um pedaço do cérebro. Então, a histeria ela é vista como uma doença com poucas chances de cura, porque não se tinha uma perspectiva do que fazer em relação à histeria. Já quando Freud atribui a histeria, e a partir dos estudos do caso da paciente do Breuer, a Ana O., a partir do momento que ele atribui isso a questões emocionais e psíquicas e não mais cerebrais, muda esse aspecto. Por quê? Porque agora eu tenho uma perspectiva de cura, eu tenho algo o que fazer em relação a esse paciente. Então, isso muda tudo, a forma de se ver a histeria e o conceito de histeria e a possibilidade de cura. E aí, tanto é que era visto como uma doença incurável, que o Freud já nos traz logo em seguida também, que o Breuer, quando ele começou a tratar entre aspas, a Ana O., ele não intencionava curá-la, porque até então se via como algo que não se tinha o que fazer, que era algo incurável. Porém, ele não negou o tratamento para Ana O. Então o Breuer, ele mesmo não acreditando haver uma possibilidade de cura, ele foi até a casa da Ana O, em uma sequência de vários dias, conversava com ela, dava atenção. Aí muitos podem levantar a hipótese que quiser em relação à intenção disso. Obviamente que ele não fez isso por caridade, então possivelmente, além de que ele deveria estar sendo remunerado por isso, havia também o interesse de que a família, como ele era um médico de família muito conhecido em Viena, possivelmente existia uma certa cautela da parte dele que a família da Ana O não buscasse outro médico. Afinal, se ele negasse tratamento, se ele dissesse simplesmente não, isso não tem cura, possivelmente eles buscariam outra opinião médica e iam atrás de outro médico, já que tinham condição financeira para isso. Então, é quase que óbvio que existia algum tipo de interesse por parte do Breuer de estar atendendo a Ana, mesmo sabendo e afirmando que não havia uma possibilidade de cura. Porém, ao decorrer dessa relação dele com a paciente, do Joseph Breuer com a Ana O., ele acaba encontrando, quase que por acidente, a questão da hipnose e da cura pela palavra, que é um nome dado pela própria paciente à técnica utilizada pelo Joseph. Então ele acaba percebendo que a paciente, sob um estado quase de hipnose, ao final da tarde, quando ela relatava um sintoma, relatava a origem, do sintoma, esse sintoma acabava desaparecendo. E daí se desencadeou toda a questão da cura pela palavra, que, como eu mencionei, já existem outros vídeos no canal explicando a respeito. E é disso que o Freud trata na primeira lição. Então ele nos traz um tanto essa questão do resumo do caso da Ana e a questão da cura pela palavra, dos avanços obtidos pelo Joseph Breuer. Quando o Freud tenta aplicar o método do Breuer, e aí ele nos traz um pouco disso, ele aplica primeiramente em uma paciente que, segundo ele, diferente da Ana, que já estava em uma situação de luto recente, então, segundo a visão de Freud, era uma paciente um pouco mais fácil de trabalhar, porque o luto o pai dela havia falecido muito recentemente, eram sintomas bem recentes. Mas a paciente que o Freud utiliza o mesmo método, segundo ele, a paciente já apresentava sintomas de um tique nervoso há 15 anos. E a partir desse mesmo método desenvolvido por Breuer, o Freud consegue livrar esta paciente do sintoma. E aí, no final dos 5 lições, da primeira lição dos 5 lições, é interessante que o próprio
Freud ele admite que há uma certa dificuldade em explicar essa nova técnica da psicanálise devido a ser uma coisa ainda em construção. Apesar de que eu creio que ele fez um bom trabalho, pelo menos nos 5 lições, ao apresentar essa teoria, mas ele próprio traz questões da dificuldade de falar a respeito devido a ser uma coisa muito jovem, ainda em construção. Aí na segunda lição, o Freud ele nos traz algumas coisas em relação ao Charcot, que sabemos também, constando no seu relato autobiográfico, um forte influente no desenvolvimento do pensamento freudiano. Então o Charcot ele foi de suma importância para o Freud compreender vários aspectos da histeria. E ele próprio, ao longo das suas obras, vai admitindo essa influência, essa importância do Charcot na tarefa de entender a histeria. Então, Jean-Martin Charcot era um médico francês que era diretor de um grande hospital psiquiátrico, onde se encontravam vários casos de histeria. E o Charcot ele se utilizava da hipnose para modificar os sintomas das histéricas, buscando uma tentativa de compreender esses sintomas. Método hipnótico que vai ser utilizado por Breuer e que posteriormente o Freud também fará tentativas do uso. E ele também nos traz referente a essa tentativa do uso da hipnose e posteriormente a tentativa do método de imposição de mão. Então ele pressionava com a mão a fonte do paciente para tentar fazer com que o paciente lembrasse das memórias reprimidas ou perdidas, e ele foi percebendo, ele próprio admite no livro, na segunda lição, que isso é um método inadequado para a clínica e que não foi funcional. A relação de hipnose, uma professora minha recentemente ela fez uma brincadeira que me soou até humorístico de certo modo, que na verdade o que aconteceu é que o Freud era ruim pra caramba em hipnotizar os pacientes. Então ele realmente não dava conta, ele não conseguia hipnotizar os pacientes, e como todo grande gênio e grande pensador, ele não conseguiu. O que ele fez foi buscar um outro método que fosse mais acessível a ele. E aí ele conseguiu a partir do método da associação livre. Também existem vídeos no canal falando a respeito, é só digitar ali na lupinha do canal que vocês encontrarão os vídeos a respeito da associação livre. E ele também fala ao longo dos 5 lições um pouco a respeito desse método. Bom, ele traz também alguns exemplos de pacientes dele para explicar durante a segunda lição a respeito dos sentimentos e dos desejos proibidos e o como que isso é influente na formação dos sintomas. Então, os sintomas dentro da psicanálise é muito comum que os histéricos apresentem um sintoma devido a um sentimento que foi reprimido por eles. E esse sentimento ele fica forçando para voltar à consciência o tempo todo, e esse forçar do inconsciente para a consciência acaba por gerando os sintomas. E uma das pacientes que ele nos traz o exemplo é de uma moça que teve uma situação semelhante à da Ana O. O pai dela faleceu, porém ela desenvolveu sintomas muito posterior, quando a sua irmã mais velha se casou e ela sentiu uma certa simpatia pelo cunhado. E aí, depois de um tempo, ocorreu um incidente onde a irmã dela vem a falecer. E quando a irmã dela falece, ela, diante do caixão da irmã, ela vem na mente dela de imediato o pensamento: agora que ela morreu, ele está livre para me desposar. Isso pensando em relação ao cunhado dela. E é óbvio que na nossa sociedade, naquela época igualmente, hoje talvez até um pouco menos, mas naquela época muito mais, é um pensamento bem repulsivo diante da nossa cultura. Então você pensar estar diante do caixão da tua irmã, do teu irmão, e pensar agora que morreu a esposa ou o marido está livre para ficar comigo, é uma coisa bem repulsiva na nossa cultura e na maioria das culturas, inclusive europeias, e não diferente na cultura onde essa moça estava inserida.
E esse sentimento que ela teve, que é tão repulsivo, foi imediatamente reprimido. Tanto é que ela não se recordava desse sentimento, ela não se recordava de ter pensado isso. Isso só veio à tona ao decorrer do tratamento que o Freud estabeleceu com ela, e a partir desse tratamento, trazendo à tona esse sentimento que ela teve, ela consegue se libertar dos sintomas. Ele traz também um pouco no final da segunda lição a respeito da dinâmica do inconsciente. Então ele continua debatendo um pouco a respeito de como funciona a repressão e como que o inconsciente trabalha nessa dinâmica de reprimir conteúdos e de manifestar sintomas em função desses conteúdos reprimidos. A terceira lição, ele já inicia nos trazendo um pouco mais a respeito da repressão e das duas forças. Então, uma força que é exercida pelo sentimento para ir para a consciência e ser satisfeito, aquele desejo intenso que se tem inconscientemente reprimido, ele faz uma força constante para ultrapassar essa repressão e vir para a consciência e ser satisfeito, e ao mesmo tempo a força do psiquismo em reprimi-lo e mantê-lo lá no inconsciente para que ele, entre aspas, não incomode. O que a gente sabe que não é muito eficiente, ele vai acabar incomodando. Mas o Freud nos traz na terceira lição um pouco a respeito disso. Ele também segue falando a respeito do xiste. Também não vou explicar muito a respeito, porque já existem vídeos no canal falando sobre isso. Inclusive no vídeo onde eu falo sobre os mecanismos de defesa do inconsciente, eu falo um pouco a respeito do xiste, que é a brincadeira, a piada como uma forma de defesa. Mas quem quiser saber melhor a respeito, assiste o vídeo específico dessa temática. Sobre os complexos, então o Freud ele ainda se mantém falando na terceira lição um pouco a respeito do complexo e da sua revelação a partir do discurso do paciente através da associação livre. Então, como que se formam os complexos e a partir da revelação desses complexos pela associação livre, ou como que o paciente pode chegar a se libertar dos sintomas gerados por esse complexo. Sonhos como manifestação inconsciente deturpada é uma das temáticas também que o Freud aborda na terceira lição dos 5 lições. Então ele fala um pouco ali a respeito do sonho e como que ocorre a dinâmica do sonho com conteúdos inconscientes. Na quarta lição, o Freud traz de maneira mais enfática os desejos reprimidos e a conotação erótica desses desejos. E aí ele fala sobre a temática que é tão polêmica e que gerou e ainda continua gerando tanto desprezo por parte de alguns em relação à teoria psicanalítica, que é a sexualidade infantil e a sua relação com o desenvolvimento psíquico. Então, na quarta lição, o Freud ele nos traz toda essa relação das fases do desenvolvimento sexual da criança e como que esse desenvolvimento ocorre em conjunto com o psiquismo. Então, como que o psiquismo é influenciado pelas questões de conotação erótica das crianças. E aí ele fala sobre toda a ideia de sexualidade infantil, que vai ser inclusive um dos motivos para muitos dos seus seguidores acabarem se afastando dele. Na quinta lição, o Freud ele faz uma espécie de uma síntese rápida e um encerramento, e falando com a relação entre os desejos infantis e a formação dos complexos e dos sintomas. Então ele dá mais uma embasada no que ele já trabalhou na quarta lição, falando a respeito de desejos que as crianças têm, de conotação erótica e o como que isso influi na formação do seu psiquismo, na origem de complexos e na posterior manifestação de sintomas. Creio que seja isso. Como eu mencionei anteriormente e já mencionei em vários outros vídeos, o nosso canal ele não tem intenção de substituir leitura. Então a leitura ela é sumamente importante e aqui nós falamos um pouco a respeito do que é a obra, 5 lições de psicanálise, mas para quem quiser de maneira mais aprofundada e mais específica, recomendo a leitura do volume 11 da Imago ou no volume 9 da Companhia das Letras,
ambos com o nome 5 lições de psicanálise. Então é isso, obrigado a todos pela atenção durante este vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, clique em gostei para nos ajudar a destacar os vídeos, assistam aos demais vídeos do canal. Aí estamos por volta de 350 vídeos no canal. Agradecer aos quase 4.000 inscritos, então estamos chegando aí a 4.000 inscritos no canal. Isso é muito gratificante e demonstra que o nosso trabalho está sendo útil para muitas pessoas. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.